Bem, povo abençoado, um tempo muito sensível agora na vida da igreja. Nós estamos vivendo em um tempo tal quando o Senhor pede por arrependimento e a nação do Quênia rejeitou o arrependimento, eles não se arrependeram diante do Senhor. E esta não é a primeira vez que o arrependimento está sendo rejeitado. O Senhor Jesus, Ele mesmo, Cristo foi rejeitado. O sangue de Jesus, que simboliza arrependimento, tem sido rejeitado por esta geração. E na visão do Senhor, quando Ele me mostrou Cristo, o Messias, Ele me levantou e me mostrou Cristo, o Messias, sentado e diante do Senhor Todo-Poderoso. Ele estava bem ali diante do próprio Hashem, o Messias, Cristo Jesus, o Rei. E eu posso vê-lo até mesmo agora, eu posso olhar para trás nesta visão e vê-lo muito claramente. Ele está glorioso e ele está olhando para o outro lado. Ele estava de frente para o outro lado de onde eu estava de pé e ele estava sentado bem diante do próprio Deus Pai. A glória do Pai estava na frente e eu posso ver muito claramente que a super branca glória do Pai estava de pé diante dele. E naquela visão, o Pai simplesmente permitiu uma pequena parte do seu pé esquerdo que ficou para fora, que é super glorioso e que saía um pouco para fora. Uma super glória gloriosa lá. E foi tremenda glória de pé na coluna. Então, o Messias falou com o Pai e eu ouvi ele dizer para o Pai que isto é o que eles fizeram comigo enquanto tu estavas longe, como que dizendo que isto é o que Israel fez com ele. E o Senhor me fez entender que ele estava falando a respeito daquilo que Israel fez com ele quando o Pai estava longe. Então, naquele tempo, eu vi o Messias, o buraco do prego na palma da mão dele, virada para baixo. Então, as gotas estavam caindo no chão. As gotas de sangue estavam caindo do buraco dos pregos das mãos dele. Gotas de sangue no chão assim. Então, a Bíblia é muito clara. A Bíblia predisse que haveria uma rejeição do arrependimento do sangue de Jesus, o qual é arrependimento. Este sangue seria rejeitado. A Bíblia vem muito claramente para dizer. Você vê no livro de Isaías. Em Isaías capítulo 53, ele começa no versículo 1 perguntando. Isaías 53. Ele diz: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então ele diz, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Novamente, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza, nem majestade que pudesse nos atrair para ele. Não havia nada em sua aparência que nos fizesse desejá-lo. Este é o versículo 2. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores. Outra tradução diz um homem de sofrimentos, familiarizado com o sofrimento, com a dor, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não fizemos nenhum caso dele. Em outras traduções, não tínhamos nenhuma estima por ele.
Então, o Senhor está chamando as nações ao arrependimento. O Senhor tem chamado o Quênia ao arrependimento vez após vez, até que o Senhor chegou no lugar onde Ele deu um passo à frente e Ele permitiu que os seus servos agora decretassem juízo, que se vocês não se arrependessem, o que vocês agora veem nas suas telas iria acontecer. Isso eu falei muitos anos atrás, inclusive 2022, depois das eleições gerais. Então, esta geração tem desprezado o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Naquela visão do sangue do Cordeiro, você pode ver que o Messias está vertendo sangue. O sangue está pingando das mãos dele, da palma das suas mãos e caindo no chão. E nesta escritura você pode ver que Cristo Jesus foi rejeitado e a sua mensagem também foi rejeitada. Isto essencialmente também tornou-se o preço altíssimo da tua salvação. Vocês que são nascidos de novo, este é o preço da salvação. Que há esta tremenda, inacreditável rejeição do Rei da Glória, Ele mesmo. E nós vimos muito claramente que isto também tornou-se a razão pela qual nós, que somos nascidos de novo, devemos entesourar a salvação da graça, o sangue e a cruz de Jesus. E você vê o Senhor dizendo que, na Escritura que nós lemos, Ele foi desprezado. O Rei, o Messias foi desprezado pela humanidade, desprezado pela humanidade. Tremendo, muito chocante, povo abençoado. O Messias, o Rei da Glória, desprezado pela humanidade e rejeitado por todos os homens. E nesta escritura você pode ver que o Messias sofreu demais para poder ganhar para vocês a salvação que nós possuímos, aqueles que são nascidos de novo. Ele sofreu demais. Este é o preço da sua salvação. Então, muitas vezes e todas as vezes que você anda nesta maravilhosa salvação de Cristo, você deve se lembrar do custo, o preço da sua redenção. O que custou a sua salvação? E ele diz aqui, muito claramente, que ele foi rejeitado e a sua mensagem também foi rejeitada. E nós sabemos muito bem que quando o Messias veio, então ele começou a fazer milagres e maravilhas, mas até mesmo com os milagres e as maravilhas que ele fez, Cristo ainda assim foi rejeitado. Isto é muito impressionante, povo abençoado. Ainda assim ele foi rejeitado. E muitas vezes nós também somos relembrados do momento quando até mesmo seus próprios discípulos tentaram rejeitá-lo, se apartar dele, jogar a toalha, você poderia dizer assim. Eles perguntaram, quem pode receber uma mensagem como esta? Então ele foi rejeitado e a sua mensagem também foi rejeitada. A mensagem do arrependimento tem sido rejeitada por esta geração. Somente o poder do Senhor, somente o poder do Deus Todo-Poderoso tem feito as pessoas virem agora para perguntar do Senhor. E agora mesmo, enquanto falamos, nós sabemos muito bem que há uma missão muito ocupada, um calendário muito cheio que nós temos agora. A reunião em Kisumu, que deveria acontecer no final de julho, nós adiamos por causa do cumprimento da profecia que eu dei a respeito do Quênia, chamando o Quênia ao arrependimento. Quando eu disse, eu vejo muito caos, eu vejo greves e protestos e tudo. Detalhes. Eu chamei os bispos aqui e falei para eles o que estava vindo à terra, até mesmo antes da reunião em Bomet.
Até mesmo janeiro deste ano, chamei algumas pessoas muito sêniores do governo e compartilhei com eles o que estava vindo. Entretanto, o programa está muito ocupado, mas Cristo foi rejeitado e a mensagem dele foi rejeitada, amplificando o preço da sua salvação. Que o Rei da Glória pôde vir à humanidade e ser desprezado de uma forma tão horrenda pela humanidade, e ser rejeitado por todos os homens, e sofrer tanto, e até mesmo com os milagres, mesmo com as maravilhas que ele fez, ainda assim eles o rejeitaram, e nós somos relembrados aqui dos discípulos, eles mesmos, dizendo, duro esse discurso, quem pode receber uma mensagem como esta? Quem pode receber uma pessoa como esta, como Messias? Até mesmo seus próprios discípulos o rejeitaram quando ele disse, se alguém quiser entrar no glorioso reino de Deus, tem que comer a sua carne e beber o seu sangue. O mundo nunca percebeu nem entendeu a mensagem que Cristo trouxe para a humanidade, a mensagem da redenção. O mundo sempre usou os seus padrões terrenos para tentar entender os mistérios do céu. Quando o Messias disse, todo aquele que quiser entrar no reino de Deus, no reino dos céus, tem que comer a sua carne e beber o seu sangue. E, entretanto, nós sabemos muito bem, por esta visão que eu descrevi hoje, que o sangue é o nosso arrependimento. O sangue é a única ponte entre a humanidade e o Senhor. O Senhor aceita somente o sangue de Jesus, o glorioso e eterno sangue de Jesus. Somente isto o Senhor aceita. Em João capítulo 1, versículo 11, ele diz o seguinte, o livro de João, capítulo 1, versículo 11, ele diz... Ele diz em João capítulo 1, versículo 11, a partir do versículo 10, ele diz, ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Entretanto, aos que o receberam, todos os que creram no seu nome, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Sério, povo abençoado, o mundo rejeitou o Messias. E, entretanto, o Messias, ele está vindo. E ele está dizendo que aqueles que o receberam, ele dá a eles o direito de se tornarem filhos e filhas, filhos do Deus Todo-Poderoso, o poderoso Deus do céu, para serem admitidos na gloriosa família do Senhor. João capítulo 3, versículo 2, ele diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, a não ser que nasçam de novo. Em verdade, muito verdadeiramente eu vos digo, ninguém poderá ser capaz de ver o reino de Deus, a não ser que seja nascido de novo. Muitas outras traduções, em verdade eu vos digo, ninguém pode nem sequer ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este mundo precisa de Cristo. No versículo 12, ele diz, João capítulo 3, 12, eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como então crerão se lhes falar das coisas celestiais?
Sério, povo abençoado, que o Rei da Glória veio com uma mensagem celestial, mas o mundo está se movendo com a sua agenda já definida de pecado o tempo todo. Eles estão tentando ignorar esta tremenda salvação da graça. Mas quando você olha a condição da terra agora, todas as nações, literalmente todas as nações, quando o Senhor fala comigo, todas as vezes que Ele fala comigo a respeito de todas as nações, Ele me mostra todas as nações e as condições delas. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus desesperadamente. Nós estamos em um lugar onde o mundo realmente precisa de Jesus. E Ele diz, até mesmo seus próprios discípulos, em um tempo tentaram rejeitá-lo, Jesus. Eles perguntaram, quem pode receber uma mensagem como esta? Que todo aquele que quer entrar no reino do céu tem que comer a carne dele e beber o seu sangue? Eles perguntaram, quem pode receber um Messias como este? Quem pode receber uma mensagem como esta? Quem pode receber uma pessoa como esta, como Messias? Isto é sério, povo abençoado. E ele diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, que nós temos muito a dizer a respeito disso. Coisas difíceis nós tentamos explicar para vocês, porque vocês não quiseram mais entender. Isso é sério, que a mensagem da glória, a mensagem do céu, o presente de Deus, quando foi empacotado para os filhos e filhas da queda, os filhos e filhas de Adão, eles não são capazes de perceber bem o tremendo tesouro do presente da glória que o Messias trouxe. Isto deve incomodar todas as pessoas. Se você olhar a terra agora, eles precisam de Jesus. Eu me lembro em Jerusalém, quando encontrei alguns dos rabinos lá, eles disseram que quando eles olham o estado de ansiedade no qual Israel está agora, e pânico e situação e hipertensão, eles dizem, é como se agora mesmo em Israel nós estamos esperando pelo Messias, a nação está esperando por um Messias, o Messias, o libertador. Incrível, incrível, incrível. Mas quando você olha para o mundo inteiro está em um estado tal que claramente demonstra uma geração, o mundo, que está procurando por um Salvador. Entretanto, Ele veio e deu o seu sangue para eles. E eles rejeitaram o sangue. Provavelmente, este se tornou o ponto de retorno, quando o mundo agora tem que aceitar o Messias. O mundo inteiro. Horrendo sofrimento. A guerra na Ucrânia, a profecia que eu dei. A guerra em Gaza, a profecia que eu dei. O coronavírus e a devastação que ele desencadeou na terra, que afligiu sobre a terra, muitos outros vírus, os terremotos, as inundações que eu dei, até agora ainda estão nos noticiários. A profecia das inundações que eu dei em janeiro de 2023 e começou a se cumprir neste ano. Até agora é uma profecia global que continua correndo ininterruptamente nos seus noticiários da TV. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que a pessoa sem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Novamente, a pessoa sem o Espírito, com E, letra maiúscula, Espírito Santo, a pessoa sem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito Santo, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, mas as considera como tolice, porque elas são discernidas somente através do Espírito do Senhor. E, entretanto, a pessoa com o Espírito, ela discerne todas as coisas. Muito sério, povo abençoado.
O sangue pingando das mãos dele, o sangue da redenção, o único sacrifício que Deus Pai aceita pela humanidade. É o eterno sangue de Jesus, o glorioso sangue do Cordeiro. Isto é o que esta geração precisa. Você vê que em um ponto os discípulos disseram, e todo Israel disse, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, no próximo momento, eles deram meia volta e se voltaram contra ele e disseram, crucifica-o. Isto é incrível. Que esta geração não entendeu o tesouro no eterno sangue de Jesus. Até mesmo a própria igreja. Este tesouro tem sido escondido da maioria. Lá atrás, em Israel, naquele tempo, eles até mesmo disputavam a linhagem dele, alegando que ele era um filho, uma pessoa ilegítima, de um nascimento ilegítimo, um filho ilegítimo. Eles deram exemplos, eles fizeram referência a Tamar, Raab, Ruth, como uma forma de tentar fazer com que ele fosse ilegítimo. Muito sério, muito sério. Em Gênesis capítulo 38, Gênesis 38, Gênesis 38, ele diz o seguinte, a partir do versículo 13. Ele diz, quando foi dito a Tamar que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas, ela removeu as suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar-se e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isto porque ela viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada como sua esposa. Então ele continua falando até que o pecado sexual foi cometido. Em João capítulo 8, o livro de João capítulo 8, versículo 41, ele diz o seguinte, vocês, novamente João capítulo 8, versículo 41, ele diz o seguinte, abram comigo lá para que possamos ler, abram comigo no livro de João capítulo 8, versículo 41, ele diz o seguinte, versículo 39, Abraão é o nosso pai, responderam eles para Jesus. Abraão é nosso pai. Eles responderam, se vocês fossem filhos de Abraão, disse Jesus, vocês fariam as obras que Abraão fez. Versículo 14, João capítulo 8, versículo 40. Mas vocês estão procurando uma forma de matar-me. Um homem que disse para vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não fez coisas como essas. Versículo 41, João capítulo 8. Vocês estão fazendo as obras do seu próprio pai. Então eles pularam e disseram, nós não somos filhos ilegítimos. Eles protestaram. O único pai que nós temos é o próprio Deus. Então, esta era a conversa. Em um tempo, eles tentaram amarrá-lo. Eles olharam a imagem dele através de Tamar, Raab
e Ruth, e tentaram fazê-lo como um filho ilegítimo, uma pessoa ilegítima, um filho ilegítimo. Incrível. Ele foi desprezado. Eles não fizeram caso dele, eles o rejeitaram e ele sofreu demais. Até mesmo com os milagres e as maravilhas que Cristo fez, ainda assim eles o rejeitaram. Este é o altíssimo preço da tua salvação. Esta é uma salvação tão querida, tão preciosa. Se você rejeitar isto, que é esta a falha que este mundo tem, é aí onde este mundo falhou. Hoje muitas pessoas escondem os seus rostos de Jesus. Hoje, a tecnologia, modernismo e tudo mais, mas quando você olha para trás, eles não puderam aceitar o Messias. Eles disseram, nós não podemos aceitar um Messias como este que vem obediente. A narrativa de Isaías 53, nós esperávamos um rei, um tipo de rei com estilo militar, da casa de Davi, com pompa e cor e circunstância e autoridade, como um guerreiro. E então você vem como um cordeiro obediente para ser sacrificado. Quem aceitaria um Messias como este? O mundo nunca aceitou e nunca entendeu as verdades mais profundas dos mistérios do reino de Deus. Quem poderia aceitar um Messias como este, então? Eles o submeteram à vergonha e à humilhação. Até mesmo hoje eles fazem isto. Até mesmo hoje eles fazem isto. Como um de quem os homens escondem o rosto. Nós lemos em Isaías 53. Eles esconderam seus rostos do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje também muitas pessoas não têm tempo para Ele. Esta geração, eles escondem os seus rostos do Senhor. E eles se escondem em seu modernismo, casamentos, riquezas, é claro também na imoralidade. Eles estão ocupados com educação, linhagem, nacionalidade, cidadania. Oh, eu sou americano, eu sou canadense, eu sou europeu. Eles levantam essas coisas tão alto. Eu sou finlandês, sueco. Eu sou holandês, eu sou sul-africano, eu sou nigeriano. Eles se escondem nestas coisas e falham em ver o Cristo. Alcoolismo, prostituição. Eles são tão eloquentes na sua educação e eles dizem, eles são educados, eles não podem ver o Senhor. Isto é sério, muito sério. E ele diz as características dele. Ele era desprezado, ele não era estimado. As características que ele apresentou não eram apreciadas. As pessoas ficaram pasmadas. Se você ler Isaías 52, do versículo 13 ao 15, eles ficaram pasmados diante dele pela sua aparência. Ele estava desfigurado e ele já não mais se parecia com um ser humano, não tinha uma aparência humana. A mesma coisa hoje. O Senhor está chamando-os para Ele mesmo, dizendo, por favor, venha para aquele que é humilde, aquele que derramou seu sangue por você. Eu posso ver que você precisa de ajuda. Esta geração precisa de ajuda. Se você olhar a nação do Quênia agora, é como se eles estivessem procurando o Messias, um Messias para libertá-los. E, entretanto, ele já trouxe ajuda. Ele já trouxe o sangue, arrependimento, a cruz.
Somente quando Jesus começou a fazer tremendos milagres, levantando aleijados, abrindo olhos cegos, ouvidos surdos, libertação de opressão demoníaca, maravilhas. Foi aí quando as pessoas começaram a reconhecê-lo. Muito sério, povo abençoado. Então o Senhor está dizendo que neste tempo as nações precisam aceitar a morte substitutiva que o Messias trouxe para eles. De graça, um tesouro, o preço altíssimo da salvação. Você pode ver que eles precisam de ajuda. O Senhor já designou um caminho para esta geração. Ele deu uma morte substitutiva. Se vocês pudessem somente aceitá-la, se vocês tão somente pudessem aceitar a morte substitutiva, então vocês alcançariam a perfeita justiça de Deus e ver o reino de Deus. Este mundo não estaria onde está se eles tivessem aceitado a morte que Cristo trouxe para nós na cruz do Calvário. Isso é sério. E o Senhor estabeleceu este caminho como o único caminho para a redenção deles. Lá atrás, no Antigo Testamento, o Senhor apontou para este caminho. Ele apontou para este caminho quando ele escolheu animais inocentes como ovelhas e cordeiros. O cordeiro deveria apresentar aquela imagem daquele que era sem pecado, sem culpa. Este caminho que o Messias trouxe já havia sido determinado muitos anos atrás. Então, por quê? Porque esta geração ainda não o aceitou e eles estão sofrendo. Se você olhar o pecado global na paisagem global agora, está cheio de sofrimento. E se você checar muito cuidadosamente, você vai descobrir que as minhas profecias estão lá. Cada uma delas lá, seja o furacão, enchentes, coronavírus, os terremotos, na China, Japão, Yushu, todos os lugares, Taiwan, México, Haiti, Chile, todos os lugares. A situação no Quênia agora, em todos os lugares, a guerra da Ucrânia. O Senhor tem apresentado o glorioso Cordeiro e o glorioso sangue do glorioso Cordeiro como uma morte substitutiva. O livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, ele diz o seguinte: há duas escrituras. Há duas escrituras, 2 Coríntios, capítulo 5, 17 ao 21, ele diz o seguinte. Ele diz: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram o novo. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Era o próprio Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro e não imputando aos homens os seus pecados. Por causa desta morte substitutiva e do sangue que eu vi pingando naquela visão, pingando da mão dele, ele diz, ele não imputou aos homens os seus pecados. E ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós. Nós vos imploramos, por amor a Cristo, reconciliem-se com Deus. Versículo 21. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez nosso pecado, para que nele nós fôssemos feitos e nos tornássemos a justiça do Deus Todo-Poderoso, Hashem.
Muito sério, povo abençoado. Aquele que não tinha pecado, ele o tornou nosso pecado. Aquele que não tinha culpa, sem pecado, ele o fez nosso pecado. O alto preço da salvação. E o Senhor determinou que fosse desta forma. E Ele está clamando para o mundo inteiro agora para aceitar Jesus, para que eles possam encontrar refrigério e remissão. O mundo inteiro deve receber Cristo. Ele diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, ele diz: assim como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, o Senhor está clamando para esta geração, para vir adiante e receber Cristo e se arrepender e apartar-se do pecado, para que Ele possa ajudá-los. Ele diz que o esforço humano não vai ajudar o homem. Não tem nenhuma solução no mundo que possa redimir a humanidade. Gênesis capítulo 3, isto me faz lembrar Gênesis capítulo 3, versículos do 7 ao 9, ele diz o seguinte. Gênesis 3, do 7 ao 9, ele diz: então os olhos de ambos se abriram e eles viram que estavam nus. Então eles tentaram, eles cozeram folhas de figueira e fizeram vestes para si mesmos. Então o homem e a sua esposa ouviram o som do Senhor Deus enquanto ele andava no jardim na viração do dia. E eles se esconderam do Senhor Deus Todo-Poderoso entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem: onde está você? Em outras palavras, Adão, onde está você? Nenhuma solução humana pode ajudar essa geração. Nenhum esforço humano, educação, ciência, pesquisa, descobertas, tecnologia, vai ajudar essa geração, exceto este eterno sangue de Jesus, que eu vi nesta visão pingando e caindo no chão. A morte substitutiva, por desígnio, pelo desígnio de Deus. Este é o único caminho para o reino de Deus. Muito sério, povo abençoado. Ele diz, em Gênesis capítulo 22, versículo 13, ele diz o seguinte. Gênesis 22, 13. O Senhor diz o seguinte. Ele diz, Abraão levantou os olhos e lá, dentro de um arbusto, ele viu um carneiro preso pelos seus chifres. Novamente, Abraão levantou os olhos e lá, em um arbusto, ele viu um carneiro preso pelos seus chifres. Ele foi até lá, pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Esta é a morte substitutiva que o Senhor colocou diante desta geração. E ele disse, veja, quanto você sofrerá. Você vai sofrer tanto assim. Por quanto tempo você ainda vai sofrer? Até quando? Até que você se volte para o Senhor. Em Jeremias, capítulo 8, 7, ele diz, até as aves, a cegonha, a andorinha, eles conhecem o tempo da sua migração e eles o observam. Elas podem dizer quando o tempo acabou, quando o dia acabou, quando a estação mudou, elas podem dizer e migram da Europa, que está ficando frio, o inverno está vindo, para o calor da África, para as zonas mais quentes do sul da Europa. Como é possível que esta geração não pode dizer que a estação mudou? Quando o Messias está vindo e a tribulação está próxima. Isto é sério.
Então, o Senhor está dizendo que vocês têm que aceitar o sangue de Jesus. Vocês têm que ser nascidos de novo para entrar no reino do Deus Todo-Poderoso. Caso contrário, você não pode. Deus prometeu a redenção estritamente baseado nisto. Somente por este sangue. O Senhor prometeu a redenção somente pelo sangue do Cordeiro. Não há nenhuma solução humana que vai ajudar essa geração. Seja tecnologia, invenções, inovações, nada desse tipo vai salvar essa geração. Somente o sangue do Cordeiro. O Deus Todo-Poderoso, pelo seu próprio desígnio, Ele designou a redenção da humanidade somente por meio deste sangue. Apocalipse capítulo 9, versículo 4, ele diz, o livro do Apocalipse 9, 4, ele diz, vamos começar no versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo e quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a fumaça de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. E da fumaça saíam gafanhotos que vieram sobre toda a terra. E lhes foi dado poder, como aquele dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na sua testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas somente para torturá-los e causá-los tormento gravemente durante 5 meses. Ele diz, somente aqueles que terão a marca do sangue de Jesus, somente aqueles que estiverem cobertos com o sangue de Jesus vão escapar da hora na qual nós estamos agora. Todo o caminho até a grande tribulação. O Deus Todo-Poderoso designou o sangue, o eterno sangue, o sangue do Cordeiro, como o caminho perfeito, o único, absoluto, único caminho para a redenção. Somente o sangue. Somente o sangue do Cordeiro vai redimir esta geração. Somente através da morte que Cristo entregou na cruz do Calvário. Ele diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Então olhei e eis diante de mim havia um cordeiro de pé no Monte Sião, e com ele 144.000 que tinham o seu nome e o nome do seu pai escrito nas suas testas. Muito sério. Então ouvi o som do céu como o som de muitas águas, como de um forte trovão, e o som que ouvi era como de arpistas tocando as suas harpas, e eles cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Muito sério. Somente aqueles que têm a marca, o Deus Todo-Poderoso designou isto desta maneira, que esta é a única forma, a morte substitutiva, o sangue de Jesus. Somente este caminho conduz à redenção, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nenhum outro caminho. Muito sério, povo abençoado. E ele diz aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 1, ele diz, depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para impedir qualquer vento que soprasse na terra, ou no mar, ou em qualquer árvore. Então eu ouvi outro anjo subindo do Oriente,
tendo o selo do Deus vivo. E ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Versículo 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus Yahweh. Então eu ouvi o número daqueles que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Somente este caminho foi que Deus designou para a redenção da humanidade, o eterno sangue de Jesus, que somente através do selo do eterno sangue de Jesus vocês serão salvos e redimidos. Então o Senhor está dizendo que a redenção dele é apenas através do sangue, o eterno sangue de Jesus. Então vocês precisam sair e ir aos hindus, os muçulmanos, às outras religiões e dizer para eles que é somente através do eterno sangue de Jesus, é somente pelo eterno sangue de Jesus que o homem pode ser redimido. O Deus Todo-Poderoso determinou a sua redenção através do eterno sangue do Cordeiro, o glorioso Cordeiro do Deus Todo-Poderoso. Não tem nenhuma outra forma. E é por isso que depois de fazer uma tentativa no jardim, eles cozeram as folhas da figueira para poder usar isto para cobrir-se a si mesmo. O esforço humano, a vaidade do esforço humano. O esforço humano é vão. Então, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 21, ele diz: o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Ele sacrificou o cordeiro. Esta foi a primeira morte registrada na Bíblia. Muito sério, povo abençoado. O Deus Todo-Poderoso determinou que esta geração só pode ser redimida pelo eterno sangue de Jesus, a morte substitutiva que Cristo entregou por vocês. Você simplesmente precisa aceitá-la. Que a aceitação de cada pessoa pelo Senhor Deus estritamente depende da perfeita justiça, da inocência de Cristo. A transferência da justiça de Cristo para você, a inocência de Cristo para você, a vida sem pecado de Cristo para você. Em João capítulo 1, o livro de João capítulo 1, versículo 29, ele diz o seguinte: no livro de João 1:29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O eterno sangue de Jesus. Ele foi rejeitado e a sua mensagem rejeitada. E a igreja deste dia presente até mesmo rejeitou a própria mensagem do sangue. E ele diz, em Êxodo capítulo 12, o livro do Êxodo capítulo 12, versículo 13, ele diz o seguinte. Êxodo 12, 13, ele diz. Versículo 12, ele diz: naquela mesma noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para vocês na casa onde estiverem, e quando eu vir o sangue, diz o Senhor, quando eu vir o sangue,
eu passarei adiante de vocês, nenhuma praga destruidora vai tocar em vocês quando eu ferir o Egito. O Senhor está clamando para essa geração: por favor, aceitem o sangue, para que quando Ele ver o sangue, Ele vai redimir vocês. Muito sério, povo abençoado. Muito, muito sério. Então, quando eu ver o sangue, eu vou redimir vocês. Eu não permitirei que nenhuma praga destruidora toque em vocês, diz o Yahweh dos Exércitos. Esta geração tem somente um caminho para a redenção: o eterno sangue de Jesus. Quando você olha para o mundo como ele é agora, há sofrimento demais, seja por inundações, terremotos, enfermidades, pobreza, tudo que tem afligido esta geração por causa do pecado. E o Senhor agora está dizendo: a morte substitutiva. Ele diz: eu tenho um plano, tenho uma saída. Se você pode tão somente aceitar o sangue eterno. Eu vi o sangue pingando das mãos dele. Caindo no chão. O sangue eterno. O livro de João, capítulo 1, versículos 35 e 36, ele diz o seguinte: no dia seguinte, João estava lá novamente com 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro do Deus Yahweh. Somente pelo eterno sangue de Jesus. E nós vimos muito claramente ontem, quando eu compartilhei a visão de Melquisedeque, e eu li em Gênesis capítulo 14, versículos de 17 a 20. Nós vimos que quando Melquisedeque aparece na terra pela primeira vez, ele apresenta o pão e o vinho. Ele trouxe o pão e o vinho e ele se apresentou como sacerdote do Deus Altíssimo. E eu disse ontem que a redenção de Deus é uma iniciativa de Deus. Então nós temos que obedecê-lo para que ele nos faça passar pelo seu plano, o seu plano de redenção. Nós temos que obedecê-lo. Ele exige obediência, povo abençoado. Que a redenção de Deus requer a nossa obediência ao Senhor, a nossa obediência ao eterno sangue de Jesus, obediência ao sangue. A redenção desta geração. Eles estão procurando soluções nos economistas, na economia. Eles estão procurando soluções nas invenções, tecnologia, high-tech e em todas as coisas que eles fazem. Mas tudo isso é em vão. O Senhor já determinou muito claramente que este é o único caminho para a redenção: o eterno sangue de Jesus. Arrependimento, para que todos possam se arrepender e serem salvos e receberem Cristo como Senhor e abençoado Salvador. O Senhor não deu 2 caminhos para isto. Não há 2 caminhos para a redenção. Ele disse o sangue, o eterno sangue de Jesus. E ele diz aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele diz que a humanidade tem que obedecer ao Senhor. Para Deus te redimir, você tem que obedecer ao Senhor. Obedecer o sangue, o eterno sangue de Jesus. Vocês têm que obedecer o sangue de Jesus para o Senhor redimir vocês.
Em Mateus 22, 27, ele diz o seguinte, o livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Ele diz, Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, o Senhor está chamando esta geração para obedecer este comando do sangue. Amar o Senhor. Amar a Jesus. Então, o Senhor já proveu o caminho, Ele já proveu o caminho para esta geração. O caminho é muito claro. Que no seu sofrimento, vocês podem ver o tremendo sofrimento pelo qual esta geração está passando. Você senta e olha para esta geração e você vê que há horrendo sofrimento acontecendo globalmente agora. As guerras que estão acontecendo, as guerras que estão vindo, é como se eles estivessem procurando solução à esquerda, à direita e não a encontram. Entretanto, o Senhor disse, eu já provi o caminho. Há um caminho. Simplesmente obedeça ao eterno sangue de Jesus. Receba o sangue. Deus designou um caminho para fora do mundo e os seus problemas. Para fora de todos estes problemas que você vê nesta terra, Ele já designou a saída. O Senhor Todo-Poderoso, Ele designou a saída para fora dos problemas que vocês veem afetando e plaguejando esta geração. Levíticos 17:11, ele diz o seguinte, ele diz, porque a vida da carne está no sangue. E eu dei o sangue para vocês, eu dei o sangue para vocês, para fazer propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida de alguém. Isto é sério, povo abençoado. O eterno sangue de Jesus que eu vi naquela visão, pingando do buraco do prego das mãos do Messias. O eterno sangue, povo abençoado. E Hebreus capítulo 9, 22, ele diz o seguinte, ele diz que, na verdade, a lei exige que todas as coisas sejam purificadas pelo eterno sangue de Jesus. E sem o sangue, sem o derramamento do sangue, não há redenção, não há perdão. Se esta geração pudesse aceitar o eterno sangue de Jesus, todos esses problemas que vocês veem na terra desapareceriam. Eles seriam diminuídos se eles retornarem ao sangue do Cordeiro. Ele está exigindo obediência ao sangue desta geração moderna, pós-moderna. E ele diz que a salvação é dele. A salvação pertence ao Senhor. A salvação foi pelo desígnio dele, foi iniciativa dele. Nós temos que obedecer o Senhor, nós temos que receber o Senhor para sermos salvos deste mundo. Muito sério, povo abençoado. E de volta a Isaías 53, a nossa escritura inicial, em Isaías 53, versículo 5, isto é o que nós lemos. De volta a Isaías 53, versículo 5, ele diz o seguinte, no versículo 5 ele diz, Isaías 53, versículo 5, ele diz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Eu agora estou decretando, porque o Senhor Todo-Poderoso me deu hoje as gloriosas folhas da árvore da vida. Eu agora estou decretando no poderoso nome de Jesus que os aleijados vão começar a levantar agora. Eu comando os aleijados nesta terra agora para levantar e andar. Os olhos cegos abram, ouvidos surdos abram. Não tem que ser que sumo. O Senhor pode
decretar agora mesmo aqui no poderoso nome de Jesus. E ele diz: por suas feridas nós fomos sarados. E no versículo 6 ele diz: todos nós éramos como ovelhas e nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor está dizendo: por favor, receba a morte substitutiva. Ele já colocou todo o pecado sobre Cristo. Por favor, receba a morte substitutiva. Ele já colocou todo o pecado sobre o Messias. O Senhor está clamando para esta geração para receber a salvação da graça tão maravilhosa como esta, para que eles possam ser salvos, para que eles possam ser redimidos e assegurados da morte iminente, destruição e juízo eterno. Romanos capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte: ele diz: o que diremos então? O que consideraremos então? Estamos em alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Porque nós já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do poder do pecado. Isso é sério. Ele agora está clamando para uma geração para aceitar a morte substitutiva. Ele já colocou toda a sua iniquidade sobre o Messias. Ele já feriu o Messias pela nossa transgressão. Se vocês pudessem tão somente recebê-lo agora. E no livro de Romanos 3:23, ele diz o seguinte. Vamos descer até o 23, ele diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E, entretanto, todos foram justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que veio por Cristo Jesus, o Messias. Quão poderoso, povo abençoado! Ele diz: todos pecaram. Todos, total, todos. E em Tito, o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou para oferecer salvação para todos, literalmente todos, todos, T-O-D-O-S, todos. O Deus Todo-Poderoso trouxe o seu plano de redenção, o sangue de Jesus. E se esta geração pudesse aceitar o sangue de Jesus, como eles seriam salvos dos problemas e da dor de coração. A razão pela qual você vê o tremendo sofrimento como esse é porque eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram o sacrifício, o perfeito sacrifício do inocente Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus sem pecado. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, ele diz o seguinte. Hebreus 4:15, ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que foi tentado em todas as coisas, assim como nós somos, entretanto ele não pecou. Então ele é poderoso, ele já demonstrou que você só pode confiar nele com a sua vida. Ele vai te redimir das dores de coração e dos problemas desta geração. As dores que você vê no Quênia agora, quando as minhas palavras de juízo que viria ao Quênia agora se cumpriram, acontecendo na Ucrânia, quando as minhas palavras sobre aquela guerra se cumpriram, em Gaza, quando as minhas palavras se cumpriram, neste mundo, em todos os lugares onde a palavra do Senhor trouxe sofrimento. Se vocês pudessem tão somente aceitar o eterno sangue de Jesus. O livro de 1 Timóteo, enquanto terminamos, 1 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler os 5 e os 6. Ele diz o seguinte, enquanto começamos a encerrar. 1
1 Timóteo capítulo 2, 5 e 6, ele diz o seguinte. Ele diz: pois há somente um Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens em cada geração. O homem, Cristo Jesus, o Messias, o qual se entregou a si mesmo por resgate de todos os povos. Todos, T-O-D-O-S, todos. Sério, povo abençoado. O Senhor está disponível para redimir uma geração que está perecendo. Ele está disponível. Mais do que desejando fazer isto. A mesma 1 Timóteo, mas capítulo 4 agora, versículo 10, ele diz: porque se trabalhamos e lutamos, é porque colocamos a nossa confiança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, T-O-D-O-S, o Salvador de todos os homens, e especialmente daqueles que creem. Muito sério, povo abençoado. Cristo, o Messias, tem convidado esta geração para a redenção, para que Ele possa redimi-los. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E eles estão sofrendo como se o Messias ainda não tivesse vindo. Por quê? Por causa da desobediência. Deus convidou esta geração para entrar na glória. Eu vi a visão do Senhor. E naquela visão o Senhor disse, naquele 18 de outubro do ano de 2021, às 3 horas da manhã, Ele disse: vá dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Em outras palavras, corpos gloriosos como o meu, porque eu podia ver a tremenda glória do Senhor que o cobria lá. O Deus Todo-Poderoso fez um convite público para os homens, um convite aberto para esta geração para vir até Ele, para que eles possam vir até Ele, para que eles possam correr para Ele. A condição deles é horrível. Veja a condição do Quênia agora. Eles precisam dele. O livro de 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4, ele diz o seguinte: as palavras da minha língua se cumpriram. Isto é incrível. Eu convidei líderes sênios do governo aqui, e eu disse para eles os detalhes daquilo que agora vocês estão vendo nas suas telas. No Quênia agora, eu dei todos os detalhes mais específicos, tudo. Líderes sêniors, eles não ouviram. Eles rejeitaram o sangue. 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4, ele diz o seguinte: o seu divino poder nos deu todas as coisas que precisamos para uma vida de piedade, por meio do nosso conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e muito preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pelos desejos pecaminosos. Este é um convite público do Senhor para uma geração que está em uma necessidade tão grande de redenção. Uma redenção aberta e pública. Aberta e público convite para a redenção. Venham, eu vou te libertar. Venham, eu vou te salvar. Eu desejo, diz o Senhor. Ele está convidando-os para compartilhar e participar da natureza divina do próprio Deus. Como você pode rejeitar isto? Como uma geração pode rejeitar um convite tão lindo? O Deus Todo-Poderoso convidando uma geração para participar na sua própria natureza divina. Uma geração homossexual, uma geração desobediente. O Senhor abre a porta e diz: veja, venha agora, eu vou redimir vocês e vou salvar vocês de todos os seus problemas, de todas as suas dores. Eles estão ouvindo?
Isaías capítulo 40, versículo 28, ele diz o seguinte: acaso não sabeis, não ouviste, que o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa e nem se fadiga, e o seu entendimento é insondável. Ele tem usado este entendimento que ninguém pode sondar para convidar uma geração homossexual, uma geração que celebra o orgulho gay. Sodoma e Gomorra não celebraram o orgulho gay. Uma geração que abertamente e publicamente provoca Deus para julgá-los. Como se eles dissessem: veja, nós estamos no orgulho gay, o que é que você vai fazer? Sim, nós estamos celebrando o homossexualismo. Eles estão participando em cirurgias de transgêneros para mudar a sua sexualidade. Sodoma e Gomorra não fizeram cirurgias para mudar de sexo. E ele está dizendo que ele tem usado a sua sabedoria insondável para ainda admiti-los e aceitá-los. E ele diz: venham, eu estou convidando vocês para partilhar do protocolo divino de Deus, a glória divina, a natureza divina, para arrebatar vocês, para glorificá-los e levá-los para o céu. A natureza divina de Deus. Vocês são fracos, ele diz, a natureza humana é fraca. A natureza humana morre. Vocês são afligidos pela morte. A natureza humana é pecaminosa, é cobiçosa, é tentada, é carnal, contrária à natureza de Deus. A natureza divina de Deus é maravilhosa, é incorruptível, não tem defeito, graciosa, misericordiosa, eterna, santa, justa. Ele está convidando vocês para compartilharem da natureza divina de Deus. Então, Deus habitando no homem. Ele está dizendo: por favor, aceita-me, e então eu virei habitar em você. Eu farei de você um templo do Espírito Santo, e eu vou te arrebatar naquele dia. Então eu vou redimir o seu corpo de humilhação, e você terá um corpo glorioso igual ao glorioso corpo de Cristo. O arrebatamento está próximo. Por favor, entrem, aceitem o sangue, aceitem esta salvação tão linda, tão gloriosa. Ele diz: eu prometi em João capítulo 14, versículo 3, que eu vou para a casa do Pai para preparar mansões lá para vocês, quartos lá para vocês. Eu quero que vocês estejam comigo. Deus está dizendo que Ele quer estar com vocês dentro do céu. Um convite tão público, ninguém pode falhar em ver. Eu quero que vocês sejam participantes do poder de Deus, da autoridade de Deus, do reino de Deus, do trono de Deus, na eternidade de Deus. Como vocês podem rejeitar isto quando vocês são tão perecíveis como eu vejo hoje? O Deus Todo-Poderoso convidando esta geração para participar da glorificação. Aquele que fala com vocês foi abertamente glorificado, e é um estado muito poderoso quando o Senhor pronunciou: deste dia em diante todo o seu pecado e culpa foi removido eternamente. Este é o momento quando todo o teu pecado foi removido. Agora você foi declarado sem pecado na presença de Deus. Você pode ficar lá. Isaías gritou: como eu posso sobreviver? Eu vi o rei, e entretanto eu vim do pecado. Uma geração pecaminosa, um povo pecaminoso, um povo impuro. Você não pode sobreviver diante do Senhor, a não ser que você aceite este convite, o convite para a glorificação. E este convite traz para você o triunfo de Deus para derrotar o pecado. Agora você é considerado
considerado justo, é imputado em você, creditado a você. Você é considerado santo. A santidade de Cristo, a inocência de Cristo agora é imputada em você. Você viu nesta geração um que está andando glorificado. O Senhor tem feito tudo para alcançar esta geração com esta tremenda oferta, tremendo convite. Muito sério, povo abençoado, para que vocês possam usar as vestes gloriosas diante do Senhor, diante do trono. Lembram-se da visão de 29 de julho de 2009, quando eu vi aqueles dentro do céu, aqueles que tinham sido levados no arrebatamento, finalmente de pé lá com as suas vestes gloriosas. Vocês têm que aceitar este convite para poder ver o reino de Deus. Vocês têm que aceitar este convite para vencer a morte. Este que fala com vocês foi transfigurado diante dos seus olhos. A maravilha da transfiguração do Senhor tem sido aberta e publicamente demonstrada diante desta geração. Como você pode rejeitar esta oferta tão linda como esta? Uma oferta de grande misericórdia, uma oferta do novo nascimento, a nova criação, uma oferta que é uma esperança viva para uma geração que está morrendo, a oferta da ressurreição, povo abençoado, uma oferta de herança, povo abençoado. Como você pode rejeitar uma oferta tão linda? Uma oferta de uma eterna herança, povo abençoado. Como você pode rejeitar isto? Como você poderia rejeitar isto? Herança eterna. Ele diz aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, ele diz o seguinte, ele diz, o vencedor, novamente ele diz, o vencedor, ele herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Ele estabeleceu muito claramente a oferta, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Eu vi a cidade de ouro, eu vi a gloriosa cidade, e por vós ele disse, o lar eterno dos justos. Como que uma geração que está perecendo, sobre quem as minhas profecias de juízo têm se cumprido de uma forma tão tremenda? Olha o Quênia agora. Como eles podem rejeitar uma oferta tão grande, com uma misericórdia tão grande de Deus? Como que esta geração, a geração homossexual, que está se revolvendo no pecado, a geração iníqua em imoralidade, como eles podem rejeitar a oferta de uma nova criação, de um novo nascimento, uma esperança viva, ressurreição, herança, povo abençoado, eternos, uma herança que jamais vai estragar, nunca vai perecer, jamais vai murchar, que tem sido preservada dentro do cofre da sala dos tesouros do céu, que não pode ser aceita por ninguém mais e ninguém poderá roubá-la de você, protegida pelo próprio Deus. Como você pode rejeitar a salvação que está vindo no arrebatamento, a redenção que está vindo, a revelação final de Cristo, a genuína salvação que tem sido provada tão correta diante dos seus olhos? Aleijados estão andando, Mama Rosa ressuscitou, cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, lepra curada, uma salvação comprovadamente genuína, vidas transformadas. As pessoas abandonam o alcoolismo. Ele diz, esta promessa é maior do que o ouro do homem nesta terra, pelo qual vocês tanto clamam. Ele está dizendo honra e glória está reservado para você. Como você pode rejeitar isto? O Senhor está realmente apelando para essa geração retornar para Ele. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele veio para trazer vida para um mundo que estava morrendo. Como é possível que toda a humanidade cheia de pecado ainda não correu para Ele? Como se eles ainda estivessem procurando
um outro Salvador. Jesus morreu na cruz e a sua dívida pelo pecado foi paga. Como você pode rejeitar isto? O Senhor morreu, ressuscitou, como evidência do caminho que Ele abriu para você quando Ele ascendeu ao céu. E Ele está voltando. Ele está voltando em breve. A igreja precisa se preparar. Você precisa se preparar. Esta geração precisa se preparar. E Ele disponibilizou para você gratuitamente uma justificação gratuita, santificação e a glorificação dos santos que está bem adiante de nós aqui. A justiça de Deus. Como você pode rejeitar isto? O Senhor diz santidade. Ele diz santidade. A genuína salvação da graça traz santidade para você. Você deve aceitá-la. Ele enviará justiça na sua vida. Você deve aceitá-la. Ele vai combater a corrupção, a cobiça e a apostasia que você vê hoje. Você deve aceitar isto. O genuíno sangue de Jesus. O eterno sangue de Jesus. O Senhor está chamando esta geração ao arrependimento para aceitar o sangue, a morte substitutiva, para que eles possam viver uma vida centralizada em Jesus e serem salvos de tudo pelo que eles têm passado, para que o Espírito Santo possa descer sobre você, para que você possa conhecer Deus Pai, para que você possa se aproximar dele, para que você possa desfrutar a regeneração do pecado, ser regenerado agora para ter poder, um novo eu, transformado, um novo eu. O Senhor está clamando para esta geração, uma geração que tem ostentado a educação e a sua riqueza. E ele diz, estas palavras são confiáveis. Em Apocalipse 21, versículo 5. Você pode depender disto. Você pode confiar, você pode lançar a sua vida sobre isto e você jamais será envergonhado. Você vai sempre acabar dentro do reino de Deus. E ele está dizendo, novamente, Apocalipse 21, 5, ele diz, deixe-me ler do versículo 1 para que você entenda do que ele está falando. Ele diz, então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinha passado, e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva lindamente adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4, ele diz, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, no versículo 5, que é o nosso alvo, ele diz, e aquele que estava sentado no trono, este é Hashem, ele mesmo, ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Então ele disse, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras você pode depender delas, elas são confiáveis. E entretanto, quando você olha para esta geração, ele está falando com uma geração que não confia nas palavras de Deus. Eles confiam nas suas próprias seguranças carnais. Novamente o Senhor diz, estas palavras, estas promessas são fiéis e confiáveis. Elas são a verdade. Você pode lançar a sua vida sobre elas e você jamais será envergonhado. Ele está falando com uma geração que não faz a vontade de Deus. Eles não confiam nas promessas de Deus. Eles não confiam.
Ele está se dirigindo a uma geração que tem dependido de pesquisas médicas, pesquisas farmacêuticas, novos medicamentos, novas formas de terapia de câncer, novas formas de lidar com cirurgias. Esta é a geração com a qual ele está falando. E ele diz, estas palavras são confiáveis, fiéis e verdadeiras. E você pode depender delas. Lucas capítulo 21, versículos 34 e 35, ele diz, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e as ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Estejam sempre vigiando e orando, para que vocês possam escapar de tudo que está prestes a acontecer e para que vocês possam estar de pé diante do glorioso Filho do Homem. Ele está dizendo que esta geração está dependendo de si mesma, lutando o tempo todo, esforço humano, e eles não querem confiar no Senhor. Então ele está falando com eles dizendo, estas palavras são fiéis e verdadeiras, que já passou da hora agora de vocês confiarem no Senhor, de vocês dependerem do Senhor. Uma geração que rejeita a mensagem da cruz, a mensagem do sangue. Eles não fazem a vontade de Deus de forma nenhuma. E o Senhor agora está se dirigindo a esta geração. Até quando vocês vão sofrer? E entretanto, Ele prometeu a esta geração um glorioso corpo. Ele diz, outubro 18, 2021, Ele diz, vá dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. E entretanto, quando eu olhei por volta de 12 metros de distância, o Messias estava lá de pé, totalmente glorificado, totalmente transfigurado, totalmente coberto pela glória. Em outras palavras, vá dizer a esta geração que quando o arrebatamento acontecer, eles serão glorificados, eles receberão a glória prometida, eles terão corpos gloriosos como o meu. Como você pode rejeitar uma promessa tão maravilhosa em uma geração que está morrendo, onde o tipo de corpos que vocês têm cheio de cânceres, afligidos por câncer, diabetes, artrites, hipertensões, enfermidades do sangue, fibroses, todas as formas de enfermidades. Como você pode rejeitar esta promessa de um corpo glorioso? Ele me enviou deliberadamente por vós para dizer isto para vocês, que há um corpo glorioso esperando por vocês, e é um corpo literal, você pode imaginar, é um corpo literal, físico, um corpo físico real, prometido para vocês, um corpo eterno. E isto é sério, povo abençoado. Literalmente um corpo eterno, um corpo literal, físico, prometido para vocês. Como vocês podem rejeitar isto com o tipo de corpo que vocês têm hoje? Duramente afligidos e praguejados por enfermidades, cânceres, leucemias, enfermidades do sangue, câncer no sangue, leucemia no sangue, câncer na medula, leucemia aguda, AML, hipertensão, diabetes, todas elas, povo abençoado. Como você pode rejeitar isto? Ele diz no livro de João, capítulo 20, versículo 27, ele diz, então ele disse a Tomé, ponha o teu dedo aqui e veja as minhas mãos, pegue a tua mão e toque aqui do meu lado, pare de duvidar e creia. Veja que corpo tão glorioso, o corpo da ressurreição. Vá dizer a este povo que eu prometi para eles este tipo de corpo, onde apenas 3 dias atrás Jesus tinha sido atacado, tinha sido transpassado, ele sangrou. E então
então, quando ele ressuscitou, ele não precisa de uma cama na UTI, ele não precisa de anestesia ou um analgésico fortíssimo, um corpo que não sente dor. Como você pode rejeitar isto quando você está tão afligido como geração pelos cânceres, leucemia, diabetes, dengue, malária, HIV/AIDS? Como você pode rejeitar uma oferta como essa? Tão linda. Apenas 2 dias antes, o lado dele tinha sido furado e o pulmão destruído. Ele tinha perdido tanto líquido. Ele tinha sido traspassado e morto. E então, quando ele ressuscita, ele não tem dor. Você pode ver as feridas, mas não há dor. Um corpo que não pode sentir dor. Como você poderia ter rejeitado isto? O Senhor designou o caminho e o sangue está pingando, tocando no chão. Eu vi aquela visão. E ele prometeu para vocês um corpo glorioso igual àquele de Cristo. Um corpo excelente e justo, não mais pecado. Um corpo que é indestrutível, não pode ser destruído, eterno. Não é sujeito à fome, não é sujeito à fome, à sede, pecado, morte, corrupção, corruptibilidade, perecibilidade, vergonha, calor, qual é a temperatura, aquecimento global, gravidade, decadência, tentação, provações, enfermidades, velhice, tudo isto. Todas as coisas mencionadas, não é sujeito a estas coisas. Como você pode rejeitar isto como geração? Ele prometeu um corpo espiritual e um corpo físico ao mesmo tempo, um corpo imortal e incorruptível, perfeitamente adequado para ficar diante do Senhor. Este que fala com vocês tem este corpo, é por isso que ele pode ficar diante do Senhor. Hoje eu fiquei diante do Senhor e ele me deu as gloriosas folhas da gloriosa árvore da vida para trazer cura. Como você pode falhar em receber este corpo perfeitamente adequado para o céu? E ele está trazendo isto para vocês como um presente. Ele está dando isto a vocês totalmente de graça, um presente. Ele não está dizendo pague isto para que eu possa te dar de forma nenhuma. Ele está pedindo obediência, povo abençoado. Quão difícil é isto? Simplesmente obedeça, ele diz, para que vocês possam herdar este corpo. Quão difícil é isto? Como um presente total, como um dom de Deus, um presente de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58, ele diz o seguinte: portanto, meus queridos irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o seu trabalho não será em vão. Ele vai recompensar. Este é o dom, esta é a recompensa. Um corpo que não está limitado ao espaço, pode passar através da parede, pode viajar do novo céu para a nova terra em menos de um segundo, pode reinar com Jesus para sempre. Em outras palavras, vida eterna. É isto que o Senhor está prometendo aqui, vida eterna. Ele está dizendo que há um lugar real chamado céu e que ele tem um corpo real preparado para vocês. Eu já vi aquela cidade. Hoje eu estava lá, o Senhor me deu as folhas da árvore da vida. Como você pode ouvir essas palavras e falhar em entrar? A vida eterna é um presente de Deus pela fé em Cristo Jesus, no seu sangue. Vida eterna é um presente
presente de Deus. E ele diz que a vida eterna começa hoje, aqui na terra, mediante a salvação. Que se você aceitar a perseguição pela qual Jesus passou, o abuso pelo qual ele passou, a rejeição pela qual ele passou, se você aceitar ser abandonado como ele foi abandonado, ser crucificado e caluniado com ele, ele diz, então você vai herdar estas coisas. Está tudo disponível, é um convite aberto. Ele diz, a vida eterna começa hoje. Você ainda vai rejeitá-la? O Messias está vindo, povo abençoado. Hoje o Senhor me levou à glória e Ele me deu as eternas folhas da gloriosa árvore da vida. E estas são diferentes tipos de folhas. Elas são maiores, mais largas. Elas são tipo maiores, realmente suculentas. E elas tinham pequenas ranhuras roxas nas bordas. Mas elas vieram quando Ele as trouxe. Eram rajadas nas bordas. Quando Ele as trouxe, eles estavam em 3 grupos. Então você poderia pensar que eram 3 grandes vasos. Então ele diz, estas são para a cura das nações. Vá preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Eu disse que há inundações vindo à terra, desde que eu disse estas palavras do Rio Grande do Sul, as inundações na Europa, as inundações no Quênia, na África, na Ásia. Você vê que está acontecendo até agora e agora você vê o Caribe. O Messias está vindo. O Senhor está dizendo, vocês precisam se preparar. Vocês precisam se preparar para o glorioso reino de Deus que está vindo, onde haverá uma grande reunião com Cristo. Haverá uma festa, cerimônia, celebração eterna, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, reinando com Ele, reinando com Cristo, recebendo prêmios, entrando no descanso de Deus, vida eterna, comunhão com Deus, aprendendo dele. Há tanto no céu, você não pode rejeitar esta oferta. Se alguém quiser receber o Senhor agora, repita depois de mim enquanto eu encerro. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me perdoar todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu me arrependo hoje e eu me aparto de todo pecado. E eu imploro a Ti e te peço, meu Senhor Jesus, por favor, perdoa o meu pecado. E entre no meu coração, meu Senhor Jesus, para ser o meu Senhor e abençoado Salvador. E estabeleça o seu trono. Estabeleça o seu sangue. E estabeleça a vida eterna no meu coração. No poderoso nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Se você repetiu esta oração, por favor, procure uma igreja que ensina a Bíblia e não comédia. Uma igreja que ensina a Bíblia, onde a palavra está sendo ensinada. E lembre-se de ser obediente, porque lembre-se que o plano da redenção de Deus é estabelecido pelo próprio Deus. Quando Melquisedeque veio, ele trouxe pão e vinho. Isto significa que a redenção de Deus é uma iniciativa de Deus. Então você tem que obedecê-lo. O plano de Deus para a redenção exige a obediência do homem, para que ele agora possa te fazer passar pelo seu próprio plano e do outro lado, no final da linha de processamento, você será bem-sucedido. Então obedeça ao Senhor. Veja a nação do Quênia, quando eu dei a profecia para eles, cada detalhe do que você vê nos noticiários acontecendo no Quênia, mas porque eles não obedeceram, vejam as consequências de desobedecer a esta voz. O Messias está vindo, toda Rabá, toda Kulam, toda Haverim, Baruch, toda Baruch Hashem.